conforme a gente anunciou no final do bloco anterior, a gente está recebendo aqui no estúdio ao vivo o médico oncologista, o Dr. John Luiz. Ele é, inclusive, tucoju da Gema, não é? Formou em medicina pela Universidade Federal do Pará, depois morou também no Recife, onde fez a sua especialização em oncologia e está de volta à sua terra e é um dos especialistas do time Seco Jung, parceira da gente. Toda segunda-feira tem um especialista Seco Jung aqui com a gente e a gente escolheu para falar aqui com o Dr. John sobre o Março Azul, que é um mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer coloretal. Dr. John, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Diário FM e ao programa Ponto de Encontro. Agora já podemos dizer boa noite, são 18h04. Boa noite. Como eu disse anteriormente, muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez, levar informação para os pacientes. A informação ela muda todo o direcionamento de uma doença que é uma doença grave, uma doença mórbida, né, que tem tanto a morte ali muito próximo dos diagnósticos mais avançados, quanto também tem a perturbação para o paciente, para a família, transtornos psicológicos que vêm com o próprio diagnóstico ou só com o pensamento de ter uma doença como essa. É verdade. Tem aquela coisa de nem as pessoas, né, os antigos nem falam o nome da doença. Dizem aquela doença. Aquela doença, ou no máximo falam CA. Exatamente. CA é as iniciais de quê? De câncer. Porque a gente tem um estigma do próprio diagnóstico da palavra câncer, porque antigamente a gente tinha uma doença que era fatal. A gente não tinha tratamento, então a doença ela evoluía para o óbito. Hoje não, hoje o câncer ele tem tratamento, ele tem cura, desde que o diagnóstico seja precoce, né? A gente fala de tratamento, de doenças com tratamento e cura em 100% das vezes quando o diagnóstico é precoce. Agora, a partir do momento que o tempo passa, esse tratamento, esse percentual de cura vai caindo. Muito bem, a gente podia começar que o tema, claro, é um tema super instigante, um tema também atual, já que é um mês temático aí importante, né? O Março Azul, com as terminologias, né? Câncer coloretal. Aí eu até brinquei com o Dr. John, assim, tirando dúvida, né? Peraí, colo. Aí ele apontou para cá, o colo de uma pessoa, o colo da mulher, geralmente aponta que é a região do seio, né? O colo colo da mãe, né? E o cólon, aí é uma outra situação. E aí a gente já está falando do intestino. A gente subdivide conforme a fisiologia da doença. Então a gente cólon com N no final? Cólon com N. Tá, colo é aqui de cima. Cólon é lá do intestino. A gente tem as doenças que são as doenças do trato gastrointestinal, né? Então, existem as doenças do esôfago, as doenças do estômago e as doenças do intestino que pegam ali, que já vão pegar cólon e o final do intestino ali, já próxima à região anal, que é o reto. O trato que o senhor fala é uma região interligada? O trato gastrointestinal é todo o sistema que sai desde a boca até o ânus. Tá, é todo esse caminho. Essa via por onde o alimento vai passar. Desde a ingestão até a evacuação. E antes do oncologista, né, qual médico que cuida desse trato gastrointestinal? Se for da cavidade oral, esôfago e estômago, a gente fala do gastro. E se a gente estiver falando ali do intestino, a gente está falando do proctologista. Perfeito. É um câncer que tem uma incidência importante? É comum a gente falar câncer do cólon? Sim, é assim que fala? Isso. Tá. E a expressão que está no tema de hoje, câncer coloretal, é toda essa região. Exatamente. É uma doença comum, né? A gente coloca ali que ela está entre a segunda e a terceira, tanto em homens como em mulheres. Câncer nas mulheres, mama, e aí depois a gente já tem ali o câncer de cólon. Homens, próstata, e em segundo lugar a gente vem com o câncer de cólon, o gastrointestinal ali que tem o estômago. Peraí, mas esse câncer do colo não é o mesmo câncer do colo do útero? Não. Isso daí já é uma outra doença em outra região, né? Outra anatomia. E no ranking, ele supera o do câncer do colo do útero? Ele fica ali entre segundo e terceiro disputando. Estão ali disputando. Exatamente. Então ele tem uma incidência importante. Ele tem uma incidência importante porque ele está muito ligado à nossa alimentação, aos nossos hábitos alimentares. Assim como os demais também, mas a gente tem uma incidência que não é a maior do Brasil, né? Aqui no norte. A gente tem, por incrível que pareça, essa doença com uma prevalência maior entre sul e sudeste, porque a gente tem uma alimentação ali muito mais rica em gordura, nos multiprocessados e na própria alimentação rápida, né, nos fast food. Pois é, isso é uma coisa que é uma inversão histórica, não é? Porque nós tínhamos, né, os hábitos alimentares nossos eram até considerados
com exceção que se faz daquele velho hábito de conservar os alimentos no sal, né? No interior, onde não tinha acesso à energia. Era a alternativa que se tinha, mas se sabe dos riscos do sal, né? Exatamente. Antigamente, por essa falta de energia, principalmente nas regiões ribeirinhas, o sal ele era utilizado. Só que ele é um nitrato, e nitratos em excesso, eles podem fazer com que a gente tenha uma transformação e um desenvolvimento de câncer. Olha aí. E também tem uma coisa muito nossa. Outro dia seu colega estava aqui, o doutor Mauro, falando, né, que das situações em que na Amazônia tem essa situação invertida. O câncer do colo do útero tem uma incidência maior do que o câncer de mama, quando no restante do país é ao contrário. Perfeito. É porque aqui, o câncer, a gente está aqui no março que fala tanto para a mulher do câncer do colo uterino, quanto para o homem e mulher do câncer do colo retal. O câncer de colo uterino, ele tem uma correlação muito grande com o HPV. E a gente tem uma vacina que pode mudar toda essa trajetória do câncer, e a gente tem uma adesão muito baixa. A vacina ela é distribuída na rede pública e a gente também tem ela na rede privada para que a gente possa erradicar o câncer do colo de útero. Então a gente precisa vacinar mais as nossas crianças e as mulheres precisam realizar mais os exames preventivos, o PCCU. 991570022, 991570022 é o canal do ouvinte aqui, tá bom, pessoal? Nosso canal, você pode interagir, fazer perguntas pro Dr. John Luiz, a Rita de Cássia, lá no bairro do Marabaixo, ouvinte assíduo da gente aqui. Pergunta pro senhor se acomete mais, o câncer de colo retal acomete mais homens ou mulheres? Pergunta da Rita de Cássia. Certo. A incidência ela acontece ali em torno dos 50 anos, né? Então, a partir dos 50 anos, homens e mulheres devem realizar o exame de colonoscopia e a incidência ela é muito aproximada entre homens e mulheres. O que acontece equilíbrio. Existe um equilíbrio. O que acontece é que as mulheres se cuidam mais. As mulheres têm menos preconceito até mesmo com a realização do exame. Então elas têm um diagnóstico mais precoce, tratamentos melhores. Os homens, eles por preconceito acabam vindo com doenças mais tardias, mais avançadas e metastáticas. O exame é feito como? Existe um preparo intestinal, né? Você precisa fazer um preparo de 2 a 3 dias, mudança do hábito alimentar, fazer algumas medicações que vão aumentar o trânsito intestinal para que haja limpeza desse trânsito. Entra-se com uma câmera através do orifício anal, semelhante à câmera que entra pelo estômago. E aquela câmera ela vai visualizar... Da endoscopia, né? Da endoscopia. Ela vai visualizar toda a região, desde a entrada do ânus até o colo descendente. Ele sobe colo descendente, transverso e ascendente. Então, todo o sistema intestinal, intestino grosso, é visualizado. Esse exame ele vai diagnosticar e às vezes tratar lesões que já são pré-malignas, que são os adenomas, que são verrugas que são formadas no decorrer do tempo. Ou ele pode também tratar o câncer se ele tiver numa doença muito inicial. O médico ele pode fazer uma raspagem daquela lesão intestinal que já pode ser um câncer e ali já curar o paciente. Ou simplesmente ele pode fazer uma biópsia daquela área e essa biópsia vai fazer a confirmação histológica que a gente possa definir o tratamento seguinte, uma cirurgia ou associar uma quimioterapia. Ou seja, o mesmo equipamento lá, eu não sei como é que chama, é cânula que chama? Não, duto, o que é? Colonoscópio. Colonoscópio. O mesmo equipamento que serve para fazer a câmera dar uma varredura, ele serve no caso de fazer uma cauterização e já eliminar o problema ali. Exatamente. Na ponta da câmera ele tem o acesso tanto da câmera quanto ele consegue passar um equipamento que vai fazer uma cauterização caso haja um sangramento, mas existe uma espátulazinha que é capaz de retirar aquela lesão para que ela seja estudada, né, seja feita uma análise, quanto ele é capaz de retirar por completo e já deixar o paciente curado. Isso é um tipo de procedimento que é feito em ambiente ambulatorial, no centro cirúrgico, onde que faz? Esse procedimento ele deve ser feito dentro de um ambiente ou hospitalar ou em clínicas que necessitam de equipamentos e estrutura específicas para a realização. O acompanhamento, por exemplo, numa colonoscopia deve ser necessário acompanhamento do anestesista, porque o paciente ele recebe uma sedação. Então existe toda uma monitorização, tanto do médico endoscopista quanto do anestesista durante o procedimento.
Mas é um procedimento... A exemplo do que é feito, como você diz, na endoscopia. Na endoscopia. Esse como é que chama? Anestésico é administrado na veia? Na veia. O paciente entra com esse preparo de 2 a 3 dias. Esse processo de preparo, às vezes, é um pouquinho chato, porque ele tem que provocar diarreia para que o intestino fique limpo. E aí, o paciente se desloca para o ambiente onde ele vai realizar o exame, faz a sedação, relaxa, e naquele momento que ele está sedado, sem sentir dor, nada, o médico faz todo o exame. O exame demora questões de minutos. Depois disso, ele já é liberado, fica numa sala de recuperação e vai para casa, sem nenhum outro tipo de transtorno. E claro que é indicado que vá com acompanhante. Sempre com acompanhante, não se faz o exame sem acompanhante. E fala pra gente, a partir de que idade é indicado, reforça pra gente, a colonoscopia? A colonoscopia é indicada a partir dos 50 anos. Contudo, se você tiver um histórico familiar, algum paciente que na sua família que teve um diagnóstico de câncer antes dessa idade, tive uma tia minha que teve câncer aos 45 anos. Eu vou realizar esse exame de 5 a 10 anos antes. Então eu vou realizar ali em torno dos 35 anos. Via de regra, a partir de que idade? A partir dos 50, se você não tem histórico... Tanto homem como mulher? Tanto homem quanto mulher. A partir dos 50 anos de idade, você realiza a sua colonoscopia. Contudo, se você tiver um histórico familiar que anteceda esses 50 anos, o seu exame como familiar também será antecedido de 5 a 10 anos. E aí, a partir da realização do primeiro, vai repetir de que anualmente, de quanto em quanto tempo? A gente, se você não tem histórico familiar, se a colonoscopia foi uma colonoscopia limpa, não teve nenhuma alteração, você pode repetir o exame com 5 a 10 anos. Contudo, se você realiza a colonoscopia e verifica que existe um pólipo, que não é uma lesão maligna, é apenas uma verruga, esse pólipo, que tem um potencial de desenvolvimento de câncer, diz que você necessita de repetir esse exame anualmente ou no máximo a cada 2 anos, porque ali você já teve uma lesão pré-maligna. Então você vai ficar de olho naquele intestino. Quando a gente fala de câncer cólon-retal, a gente está falando de uma doença que apenas 5 a 10% são de característica hereditária, que você veio e trouxe da família algum gene que vai fazer com que você desenvolva um câncer de cólon intestinal. Contudo, 90 a 95% estão relacionadas com os hábitos de vida, com a alimentação, com o tabagismo, com o sedentarismo. Então, a população em geral necessita desses cuidados, necessita desse exame a partir dos 50 anos. O Pedro Santana, também ouvinte da gente, que mora lá em Santana, ele pergunta se esse exame está disponível na rede pública, Dr. John? Sim, é um exame disponível na rede pública. A rede pública hoje ela oferta tanto o exame de colonoscopia quanto a análise do anátomo patológico também. Análise do anátomo patológico. Vamos lá, onde é que aperta a tecla SAP desse médico aí, mesmo? É a análise da biópsia. Toda biópsia, uma biópsia da mama, retirada de um fragmento da mama para a gente analisar se tem um câncer de mama, de um fragmento da próstata, a gente chama esse exame de anátomo patológico. É um exame que será verificado e analisado por um médico especialista em patologia. Perfeito. No caso, coleta já na hora lá. Na hora, ele já realiza o exame, o médico já visualizou aquela região retal, aquela região do intestino, e ele já dá uma impressão. Então ele vai colocar lá no laudo dele, existe a impressão de uma neoplasia. Ele não fecha o diagnóstico. A biópsia vai ser analisada pelo patologista, esse sim vai diagnosticar pra gente e dizer se é câncer e qual tipo de câncer é. Mais uma pergunta chegando aqui da Ruane Lima, que está bem aqui do meu lado, sobre sintomas, né? Eu acho que é pertinente também. Sim, obrigado, Ruane, pela contribuição. O que pode acender o sinal de alerta aí, além da idade, digamos, de fazer o exame que o senhor está recomendando? Certo. A idade de 50 anos, né? Reforçando, mas assim, qualquer pessoa que tenha uma mudança no hábito intestinal, eu evacuava, fazia cocô todo dia, ou a cada 2 dias, e a partir de agora eu tive uma mudança, eu estou fazendo 3 vezes no dia. Mudou o hábito intestinal, você tem que ficar de alerta. Se aquilo aconteceu em 1, 2 dias de forma fugaz, que teve uma resolução espontânea, né? Comecei a ter diarreia hoje. 1 dia de diarreia, 2 dias foi alguma coisa que eu comi. Mas se os sintomas persistem, existe necessidade de você buscar um atendimento. Então, fezes com sangue não é normal. Fezes com sangue ou é uma hemorroida ou é um parasita, mas existe o diagnóstico do câncer intestinal. Então, sangramento nas fezes, cólicas abdominais, mudança do hábito intestinal, perda de peso sem uma causa aparente, você não está fazendo um regime,
isso daí tudo chama atenção. Um próprio exame de sangue que você realiza que tenha um quadro de anemia já justifica com que você observe ali o trânsito gastrointestinal, né? Você pode ter alguma coisa no seu estômago, no seu intestino que possa estar fazendo você ter perdas que causam anemia. Essa mudança, né, nessa rotina estomacal, tanto para mais quanto para menos, tipo, passou a ficar com prisão de ventre. Prisão de ventre. É a constipação. Né? É, a mudança até no tipo de fezes, né? Vamos aqui aproveitar que a gente tem a imagem, mas vamos pensar aqui, a gente tem um orifício, e nesse orifício passa as fezes. Então você já tem o costume de ver as suas fezes de um certo formato. A partir do momento que existe um crescimento tumoral aqui, imagine que esse pertuito aqui, por onde passavam as fezes, ele reduziu. As fezes elas vão sair agora mais finas, achatadas. E a gente diz que quando a gente tem essa mudança das fezes para fezes em fitas, a gente tem que levantar o alerta, porque você pode estar tendo algum estreitamento ali do intestino. Mas eu acho que assim, chegar a esse ponto significa que esse nódulo já está avançado, doutor John? Ele pode estar avançado localmente. A gente não tem uma noção do resto do corpo, né? Porque a gente, quando fala de câncer, a gente fala de uma doença que é capaz de dar metástase por pulmão, por fígado. Essa daí é uma análise simples que a gente faz, né? E a gente pode dizer que provavelmente a gente tem uma doença localmente avançada naquele lugar. Bom, essa doença é importante, como eu digo, uma doença comum, ou seja, não é uma doença rara, não é? Pode acometer crianças também, jovens? É mais incomum acometer jovens, mas a gente também tem uma relação entre o câncer de cólon com doenças, por exemplo, polipose adenomatosa familiar. O que é? São famílias que desenvolvem pólipos, inúmeros pólipos. Você passa um colonoscópio e vê 20, 30, 100 lesões de pólipos e a gente vai retirando essas lesões de pólipo. Mas como ele forma muito pólipo e o pólipo pode ser uma lesão pré-maligna, então essas pessoas às vezes têm indicação de fazer retirada do intestino de forma precoce. Eles cortam uma parte do intestino, como se fosse um tubo, para reduzir as chances de câncer. Ou doenças genéticas, alterações genéticas, síndrome de Lynch, que são algumas coisas um pouco mais raras. Mas eles podem acometer, sim, jovens, crianças, a incidência é muito menor. Mas quem tem doenças intestinais inflamatórias que causam recorrência da inflamação também facilitam para ter esses tipos de evento. Ela pode estar mais relacionada, a incidência aumenta em pessoas que têm menos acesso a saneamento, água potável, tem isso também? Sim, porque aí nesse meio vai tá toda aquela questão da alimentação saudável, né? A nossa alimentação saudável é o mais próximo do natural, o mais próximo da natureza. Quando a gente coloca aí que essas famílias comem muito, se alimentam muito dos embutidos, dos enlatados, usam muito óleo, alimentos que têm conservante, eles estão mais propícios ao desenvolvimento desse tipo de doença, assim como eles têm infecções, eles têm situações que causam baixa na imunidade. E a gente sabe que a imunidade baixa ela é um dos fatores que predispõe ao câncer. Que quando o senhor falou dessa questão da família, não é? Tem alguns casos aí, na literatura médica é farta nisso, né? De algumas verminoses, por exemplo, ameba, que acomete logo todo mundo na família. Não tem isso. Quem teve muito histórico de ter verme, pode de repente ser um grupo mais propício? Não, a gente não tem nenhum estudo que faça essa correlação entre agentes parasitários, vermes, com o câncer. Sim, na forma geral, na alimentação, mas nessa alimentação do multiprocessado, dos embutidos, dos enlatados, do alimento com muito conservante. Dona Raimunda também pergunta aqui, onde é que esse médico atende, Kleber? O senhor atende na rede pública, na rede privada? Fala pra gente. A gente atende na rede pública, na Unacom, né? Nós somos uma equipe grande de... A Unacom fica no Hospital Alberto Lima? No Hospital Alberto Lima, na parte posterior, ali atrás pelo estacionamento. A gente Quais são os dias lá? Lá é segunda, quarta e quinta. E sexta. Segunda, quarta e sexta? Desculpe. Lá é segunda, quarta e quinta. Qual é o horário lá, doutor John? Lá são pela manhã os atendimentos. E a agendamento para avaliação com o senhor é feito pela Central de Regulação? Como é que é? Não, a Unacom a gente só consegue fazer atendimento devido a gente ter um número reduzido de especialistas em oncologia clínica. Hoje no estado nós temos 4 médicos trabalhando. A gente só faz acompanhamento dos pacientes já com diagnóstico fechado. Então todo e qualquer paciente que tem um diagnóstico fechado de câncer, tem uma biópsia, ele pode procurar diretamente a Unacom e fazer já o seu agendamento.
Vá presencialmente. Presencialmente. No serviço privado, lá na Seco, nós já fazemos o atendimento preventivo. A gente já consegue, com a estrutura que a gente tem hoje, fazer um acompanhamento mesmo dos pacientes que não têm diagnóstico de uma doença oncológica, através da prevenção, através do aconselhamento. A gente conta também lá com uma especialista, a doutora Adriane, que é uma oncologista com especialidade em oncogenética, que é uma parte muito importante da gente já anteceder um evento provável, que é o câncer, né? Então a gente consegue fazer um direcionamento, um tratamento, um acompanhamento personalizado. Mas esse paciente lá na Unacom, que está com o diagnóstico fechado, o tratamento começa como? Fazendo que tipo de tratamento para levar a remediação e a cura, hein? Então, o tratamento ele é definido a depender do tamanho da doença. Doenças menores, tratamentos menores. Doenças maiores, tratamentos maiores. Então, se o câncer de intestino, ele é um câncer pequeno, às vezes a cirurgia foi o único tratamento que o paciente fez. Mas isso depende do tempo, de quando eu comecei a sentir os sintomas e quando eu fui buscar o atendimento médico. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma paciente no privado que, dia 26, após o Natal, evacuou com sangue. Dia 26, foi comigo dia 5 e no dia 20 ela já estava sendo operada do câncer de intestino que ela teve. Ela operou, está curada simplesmente com a cirurgia, né? Agora, se a gente tem pacientes que demoram 1 ano para chegar com a gente, 1 ano sangrando, ele não ligou para o alerta que o corpo estava dando para ele. E, infelizmente, quando ele chega com a gente, ele já tem uma doença que necessita da cirurgia e aí, às vezes, por vezes, para chegar na cura, quimioterapia. E se essa doença andar um pouquinho mais, a gente já perde o time para a cirurgia curativa e a gente começa a fazer um tratamento paliativo, que é através de quimioterapia. A gente tenta tornar o câncer uma doença crônica, fazendo quimioterapia de forma cíclica, né? A cada 21 dias, por exemplo. A cirurgia, como é que o senhor falou? Cirurgia para curadora, né? Curativa. Curativa. A cirurgia curativa, ela consiste em que? Retirar o trecho que está infectado ali. Exato. O cirurgião, preferencialmente o cirurgião oncológico, que tem todo o conhecimento da fisiologia e da anatomia ali, ele retira a lesão do câncer e ele retira as ínguas, os linfonodos que ficam ao redor daquela lesão. E aí aquilo é feito uma análise do anátomo patológico com o patologista e vem pra gente o oncologista clínico. A depender do grau, né, até um certo ponto não precisa mais de quimioterapia, ele já está curado ali porque a gente já tem um alto potencial de cura. Só que se essa lesão for maior, se as ínguas, linfonodos ao redor daquela doença, elas estiverem acometidas, a gente precisa fazer quimioterapia. Se o paciente vem por uma obstrução, né, ele internou com um quadro de obstrução intestinal, ele já vai ter que fazer quimioterapia no tratamento dele, além da cirurgia, quimioterapia. Vamos lá, a cirurgia foi um sucesso, fizeram essa equipe multidisciplinar, fechou, dizendo que foi bem sucedido. Há alguma chance desse câncer se manifestar novamente? Sim, é essa a questão da quimioterapia. A cirurgia foi lá, retirou a lesão, o tumor, tudo que era visto de forma macroscópica, visualmente, através do olho do médico, né? E nos exames de imagem. Mas a gente sabe que a célula cancerígena pode ter, naquele tempo, saído e estar na circulação. A gente faz a quimioterapia, que a gente chama de adjuvante, para diminuir o risco dessa doença voltar. Então a gente faz um tratamento ali em torno de 3 a 6 meses, com quimioterapia de forma cíclica, ele vai tomando a cada 21 dias aquele remédio na veia, para que ele possa diminuir a chance dessa doença voltar. O Dr. John, então o Março Azul vai ter ações como essa, que a nossa querida Ruane, né, franqueou apoio para que o senhor estivesse aqui com a gente. Quanto mais falar, melhor. O que está previsto mais de programações do Março Azul lá no time Seco Jung? A gente tem, tanto como eu falei, né? A gente tem uma sociedade, né? O senhor faz parte daquela sociedade brasileira de... Não, a minha é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Isso. A gente tem, aproveita todas essas oportunidades para a gente pegar os temas, né? A gente tem aqui, está batendo agora no câncer de colo uterino e no câncer do colo intestinal. Mas isso daqui é o que a gente traz para vocês na mídia. Mas a gente é o ano inteiro trabalhando com todos os tipos de câncer, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode ser acometido por uma doença tão grave quanto essa. Mesmo não tendo histórico familiar, mas desenvolvendo ela por hábitos de vida. É isso. Tudo bem, Rony? Tem mais alguma dúvida? Fala aqui, abre para a Ruane Lima. Ô, Rony. Quero agradecer, Kleber, pela parceria, que todas as segundas-feiras, às vezes a gente dá uma mudada no dia, né? Mas sempre trazendo um profissional de excelência que faz parte da equipe da Seco Jung.
E você está no dia a dia lá, né? Você vê esse conglomerado Estamos por lá. de profissionais lá, são mais de 40, não é? Mais de E 40 aprendendo especialistas. também com eles, né? Cada vídeo que a gente grava, cada palestra que a gente participa, fazendo a cobertura jornalística e indicando para os nossos colegas da imprensa, é o momento da gente aprender e replicar também as informações. E uma das coisas mais legais que a gente tem vivido, né, nesse novo tempo profissional, é ver quanto a informação ela leva a saúde para as pessoas, né? Então eu tenho certeza que o doutor hoje contribuiu com a saúde de milhares, centenas de ouvintes aí que estão acompanhando o programa, e eu espero que busquem pelo atendimento dele, seja lá na Seco ou seja pelo SUS. Maravilha. Tá agora, o Breno tá pegando aí. Eu já falei tudo. Mostra a Kleber, Ruane. A Ruane, durante muito tempo na telinha da TV, até que teve um dia que ela virou gestora pública e eu fui fazer uma entrevista com ela. Aí ela disse: Cléber, a primeira entrevista que eu concedo, e eu passei a minha carreira toda dizendo: não, é só um bate-papo, fique calma. Diz que ficou nervosa? Fiquei nervosa. Eu lembro até hoje dessa entrevista, Kleber. Lembro disso. Foi logo depois que a gente tomou posse, e você foi o primeiro que chegou para fazer as perguntas. Eu nem sei o que eu falei. Fiquei tão nervosa. Mas é isso, Ruane, obrigado mais uma vez, amiga. Eu que agradeço pela parceria, meu querido. Doutor John, por favor, os microfones da Diário para suas considerações finais, assim que os clássicos comunicadores falam. Eu queria só reforçar, né, a importância de dizer, lá na clínica a gente ter uma equipe grande, né? São mais de 40 especialistas. Isso facilita com que o processo de atendimento do paciente ocorra de forma rápida. A gente consegue lá, por exemplo, estou com um desconforto abdominal, vamos acelerar o processo, bora fazer uma ultrassom, bora fazer uma colonoscopia. Então, a facilidade de ter os profissionais realizando ali os exames e conversar diretamente com essa equipe facilita com que a gente faça um atendimento de excelência, né, dentro da própria clínica. O senhor discorreu aí muito bem, mas como é que a coisa é delicada? Tem um fluxograma, digamos assim. A gente dentro da oncologia, a gente tem uma linha vermelha lá. O nosso paciente passa na frente dos outros, porque a gente tem ali uma necessidade de diagnóstico precoce, é o que a gente sempre bate. Então a gente precisa de uma ultrassom, só tem vaga para daqui a um mês. Não, o paciente oncológico, a gente vai, fala na administração, a gente fala com a equipe responsável e a gente coloca ele na frente dos outros, porque a gente necessita de diagnóstico para poder definir tratamentos adequados para o paciente. Maravilha, por isso que é um sucesso, né? O Sekyung, as clínicas integradas. Obrigado por ter vindo mais uma vez, bom trabalho, boa semana. Muito obrigado.